agradecer é efetuado em nome de todos. Todos agradecemos ao engenheiro agrónomo e arquiteto paisagista Gonçalo Ribeiro, na pessoa dos seus filhos Miguel e Francisco. Reconhecemos o exemplo, mas eu tomo a liberdade de lhe agradecer por ele ser o visionário extraordinário que defendeu muito daquilo que hoje nos parece óbvio para as cidades. Muito do que ele ambicionava para as cidades, podemos verificar com enorme agrado, são hoje lugares comuns. A cidade de Lisboa, como capital verde europeia, e parabéns à sua presidência, é, aliás, uma espécie de homenagem prática a essa ambição. Já o dissemos aqui, mas eu também o quero dizer porque, enquanto graduado em Engenharia do Ambiente, também na minha profissão ele teve impacto. Recordemos das cheias de 1967, quando ele apontou o dedo à impermeabilização de bacias hidrográficas urbanas e periurbanas. Ele abriu o caminho para todos os engenheiros que procuraram evitar o erro de se construir sobre ribeiras e leitos de cheia, como se fez em Alcântara e outros locais, ao não se compreender o valor do recurso à água para as cidades e a necessidade da sua integração, não da sua exclusão. Infelizmente são erros que ainda tendem a perdurar e que são muito difíceis de corrigir, mas que podem ser eliminados se aceitarmos o desafio de fazer as cidades melhores. Agradeço à premiada, à engenheira agrónoma e arquiteta paisagista Teresa Anderson, que inicia a atribuição deste prémio e que, como já ouvimos, estabelece o padrão de excelência que ambicionamos para este cruzamento interdisciplinar entre desenvolvimento, ambiente e paisagem. Foi a melhor escolha e foi por unanimidade. A engenheira e arquiteta paisagista Teresa Anderson reitera os meus sinceros parabéns. O seu discurso foi magnífico. Gostamos imenso de ouvir o gosto de, gostava de, e sei que este prémio vai, felizmente, servir de pouco, pois aquilo que faz, e bem, continuará a fazer muitíssimo bem. Agradeço a presença de todos os convidados, dos digníssimos representantes, agradeço à Fundação ter albergado a entrega deste prémio e, naturalmente, também a todos os colegas e amigos do engenheiro Gonçalo Ribeiro, da arquiteta e engenheira Teresa Anderson, que conferiram dignidade e emoção, eu diria, o ingrediente de carinho que é necessário à atribuição deste prémio. Por último, aos meus colegas da Comissão Organizadora, a doutora Teresa Corte Real e o engenheiro José Lobão, da Causa Real, ao arquiteto paisagista Jorge Cancela, presidente da Ação Portuguesa de Arquitetos Paisagistas, ao engenheiro Fernando Mozinho, presidente do Colégio de Engenharia Agronómica da Ordem dos Engenheiros, agradeço o vosso feitio gentil que permitiu fazer do trabalho de coordenação que me atribuíram uma tarefa desnecessária. O Dr. Miguel Ribeiro Teles não está connosco também e também ele fez parte dessa amável Comissão Organizadora. A todos, muito obrigado. Para terminar, gostaria de dizer que ao atribuirmos este prémio à engenheira e arquiteta Teresa Anderson, a mensagem com que todos nos estamos a comprometer é de avançar com o legado de Gonçalo Ribeiro Teles e de lhe dar continuidade. Ele inspira-nos a demonstrar que certas utopias, em especial as de bom senso, são realizáveis. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Eu queria referir umas brevíssimas palavras em nome da família de Gonçalo Ribeiro Teles e desde já agradecer, reconhecido todas as palavras que dirigiram em relação ao meu pai. Queria saudar a presença do Sr. Presidente da República e dizer-lhe, porque tenho a oportunidade de o fazer publicamente, quanto nos sensibilizou há cerca de um ano atrás ter ido à residência do meu pai, agraciá-lo com a Grande Cruz da Ordem do Infante Henrique, na presença dos filhos, dos netos e dos bisnetos. Queria também agradecer aos promotores desta iniciativa. Queria agradecer ao Instituto Superior de Agronomia, no fim de contas, onde tudo começou, onde a carreira profissional e académica do meu pai começou há quase 80 anos atrás, pela mão do seu mestre de sempre, o professor Francisco Caldeira Cabral. Queria também agradecer à Causa Real. Desde muito cedo, o meu pai sempre foi um monárquico convicto e empenhado, e saudar também aqui a presença do Sr. Dom Duarte. Queria também mencionar a presença da Ordem dos Engenheiros e a Associação Portuguesa dos Arquitetos Paisagistas, que no fim de contas nós na família sempre fomos habituados a ver como a sua outra grande família, a família dos arquitetos paisagistas. E felicitá-los por terem instituído o Prémio Gonçalo Ribeiro Teles para o Ambiente e Paisagem.
Queria também fazer, em nome de família, um agradecimento especial à Presidente da Fundação Carlos Gulbenkian pela sua presença e pelo facto desta sessão ter lugar neste espaço, que foi durante anos como que uma segunda casa para o meu pai. E manifestar o nosso reconhecimento com a aquisição do remanescente jardim, ainda no tempo da administração do Dr. Rui Vilar aqui presente, pelas salvaguardas que criou para preservar a unidade do conjunto paisagístico do Parque Gulbenkian, que é muito importante. Depois também agradecer aqui a presença do Sr. Presidente da Câmara de Lisboa, Dr. Fernando Medina, e do vereador e grande amigo do meu pai, vereador José Sá Fernandes, instituição à qual o meu pai esteve bastante ligado durante vários anos, e felicitá-lo hoje, especialmente, pela consagração de Lisboa como Capital Europeia do Ambiente, como Capital Verde Europeia 2020. Eu penso que o meu pai também terá dado a sua contribuição. Finalmente, um abraço muito afetivo de parabéns à arquiteta e paisagista Teresa Anderson, vencedora da primeira edição do prémio. Penso que uma eleição justíssima, que permeia um percurso com uma grande obra projetada e realizada e que não deixa de ser uma fiel depositária do legado do meu pai. Muito obrigado. Convido Sua Excelência, o Presidente da República, a usar da palavra. Senhora Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, justamente feliz pelo arranque entre hoje e amanhã da Capital Verde Europeia 2020, Senhora Presidente do Conselho de Administração da Fundação Carlos Gulbenkian, nossa anfitriã e anfitriã na vida de Gonçalo Ribeiro Teles durante muitas décadas, muitas e ricas décadas, Sr. Dom Duarte, Sra. Isabel, ilustre família de Gonçalo Ribeiro Teles, justíssima galardoada, distintos membros do júri e representantes das instituições que promoveram a criação e a atribuição deste prémio, homenageando Gonçalo Ribeiro Teles e ao mesmo tempo a arquitetura paisagista portuguesa, a saber, a Causa Real, Sra. Presidente, o Instituto Superior de Agronomia, a Ordem dos Engenheiros e a Associação Portuguesa de Arquitetos Paisagistas. Este é um encontro, eu diria quase de família, de múltipla homenagem. Em primeiro lugar, homenagem à justíssima galardoada, à professora, engenheira, arquiteta Teresa Anderson. E deixei a arquiteta para o fim, porque, tendo sido e sendo sempre professora, tendo sido e sendo sempre engenheira também na sua formação, escolheu como vertente, porventura, mais evidente da sua atividade, do seu percurso de vida, a arquitetura paisagista. Olhando para um percurso que é notável, eu diria quase, e aqui foi dito também, de prémio de carreira, o que é que avulta na vida de Teresa Anderson que justifica à saciedade o prémio que hoje lhe é atribuído? Primeiro, a sua multidimensionalidade. É multidimensional na sua formação, é multidimensional na sua afirmação profissional, é multidimensional na sua visão
da vida, é multidimensional na sua atividade pedagógica, é multidimensional na obra que realizou. Em segundo lugar, a sua projeção internacional. Aqui foi dito, e bem sublinhado, que não é por acaso que exerceu os cargos que exerceu a nível europeu e mundial e que partilha na comunidade europeia e mundial, nomeadamente dos arquitetos paisagistas, uma personalidade, uma respeitabilidade, uma credibilidade que honram Portugal. Em terceiro lugar, a sua sensibilidade. Podia ser tudo isto. Podia ter esta formação, podia ter esta completude, esta multidimensionalidade, esta projeção internacional e não ter a sensibilidade, que não é apenas uma sensibilidade pessoal, é uma sensibilidade comunitária. Tem uma sensibilidade comunitária. As palavras que acabou de nos dizer mostram isso mesmo. São palavras de cidadania ativa, são palavras simultaneamente pedagógicas, interpelativas, inquietas, como disse retomando outras de Gonçalo Ribeiro Teles, mostram a sensibilidade a tudo o que define a paisagem e o papel da arquitetura paisagista. E depois a sua determinação. Raras vezes tenho encontrado na vida uma pessoa tão determinada. E essa determinação fê-la vencer escolhos. Fê-la também defrontar objeções e, por vezes, incompreensões, que bem conhecemos. Mas tudo isso ultrapassou para fazer obra. E fazer muita obra e muito diferente. Eu pude testemunhar, como último exemplo de muitos da sua obra, a candidatura do Bom Jesus na Unesco. Acompanhei, como ela sabe, não direi dia a dia, mas semana a semana, mês a mês, essa dificílima candidatura. Que só venceu devido ao seu papel. Que de outro modo não venceria. Por outra via não venceria. Foi de acordo com a perspectiva que soube imprimir à candidatura que a tornou vencedora. E a sua vida foi sempre assim. Agiu de acordo com a sua convicção e a sua perspectiva. Em plena liberdade. Com obstinação, a miúdo com teimosia. Sempre com determinação. E aqui chegou ao último ponto justificativo do prémio. Alargou o espaço da arquitetura paisagista. Tinha tido precursores, tinha tido alguém que verdadeiramente foi número 1, e é número 1, felizmente está entre nós, Gonçalo Ribeiro Teles, em termos da sua afirmação social e comunitária, mas precisava de passar de testemunho. Precisava de uma projeção geracional diversa. E Teresa Anderson deu essa projeção. Fiel ao legado, mas indo para além do legado. Indo, não porque o legado não fosse completo, mas porque era preciso olhar para um novo tempo e novos espaços. E fê-lo. Fê-lo em Lisboa, fê-lo no Porto, fê-lo em Aveiro, fê-lo cá dentro, fê-lo lá fora. E isso soma-se às outras razões justificativas de um prémio justissimamente atribuído. Mas esta homenagem não é só a Teresa Anderson. É também uma homenagem à arquitetura paisagista. Estamos aqui, pela sua mão, e sobretudo, e também pela mão de Gonçalo Ribeiro Teles, a homenagear a arquitetura paisagista. Estamos a homenagear uma realidade contemporânea, mas muitíssimo recente para aqueles de nós que já partilhamos uma idade quase provecta.
porque começou por não existir como realidade autónoma. Era tão multidimensional, envolvia tanto a história, tanto a cultura, tanto a geografia, a física e a humana, tanto a engenharia, mas também a arte. Envolvia tantas vertentes disciplinares que era fácil de ser, que não podia constituir uma realidade autónoma. Mas esse é o sinal do nosso tempo, o aparecimento dessas realidades, fruto da multidimensionalidade, e que ganham fóruns de cidade. Foi o que aconteceu com a arquitetura paisagista. E este momento que estamos a viver é um momento de homenagem e de triunfo da arquitetura paisagista em Portugal. Não é o primeiro, não é o último, mas é um grande momento de triunfo da arquitetura paisagista. E depois, estamos a viver uma homenagem a Gonçalo Ribeiro Teles. Por falar em arquitetura paisagista, é pensar logo em Gonçalo Ribeiro Teles. Só que pensar em Gonçalo Ribeiro Teles é pensar na arquitetura paisagista e muitas outras coisas mais que o tornam uma personalidade singular. Eu estava a ouvir as intervenções e porque, pelo estado de saúde que veem, que ainda é de recuperação, que me levou a hesitar sobre se conseguiria estar convosco. Hoje, infelizmente, consegui. Não tendo preparado a intervenção, eu pensava: o que é que torna Gonçalo Ribeiro Teles singular? Cada um dos oradores deu 10 razões para ele ser melhor e diferente. E todos com razão. Todos com razão. E para quem o conheceu, ouvindo conferências dele nos anos 60 em agronomia, encontrando encontros no Centro Nacional de Cultura, depois daquele período turbulento da Revolução, a seguir em experiências ora governativas, partilhámos experiências governativas, ora autárquicas, partilhámos experiências autárquicas. Quem o reencontrou em vivências também aqui recordadas pela senhora Presidente, nossa anfitriã, a quando do lançamento de 2 obras, e eu fui convidado para lançá-las na presença de Gonçalo Ribeiro Teles, e uma delas dizia respeito aos jardins, outra ao edifício, revisitados um e outro, umas décadas volvidas sobre a sua primeira encarnação, e num momento que vos digo difícil, porque na véspera de vir fazer a minha intervenção recebi telefonemas de arquitetos paisagistas com posições contrapostas sobre a matéria. Uns gostavam mais da primeira versão do jardim, outros gostavam mais da segunda versão do jardim. Outros gostavam da simbiose, outros não gostavam da simbiose. E estavam todos na plateia, quando eu, um leigo na matéria, tive de comentar a obra que estava a ser lançada. Foi a primeira de várias quadraturas do círculo a que me habituei ao longo dos últimos anos. E o que é facto é que era uma simbiose que só Gonçalo Ribeiro Teles podia ensaiar. Porque havia o jardim ligado às raízes portuguesas, à cultura portuguesa, transposta para o urbano metropolitano dos anos da fundação deste edifício, do arranque do edifício, mas com uma concepção que foi, apesar de tudo, mais lenta. E depois tratava-se de revisitar essa obra num contexto diferente, cozendo-a com inspirações globalizadoras diversas das que tinham marcado a sua gênese. Isto para dizer que, portanto, há 10.000 razões para se admirar, para se gostar de Gonçalo Ribeiro Teles. E, sobretudo, para se reconhecer que é um dos pais da pátria da nossa idade contemporânea. Temos alguns poucos, uns já desaparecidos. E ele é um deles. Mas o que é que ele tem de singular? Ele tem, a meu ver, 2 coisas de singular. Primeiro, ele foi capaz de fazer a síntese entre 2 Portugais que coabitaram e coabitam, agora menos, mas coabitaram durante muito tempo, e claramente
na transição da monarquia absoluta para a monarquia liberal, que era o Portugal rural e o Portugal urbano. Nós temos pais da pátria que são pura e simplesmente urbanos ou metropolitanos. Nunca entenderam o Portugal rural. Não lhes diz nada. Não tiveram lá raízes. Essa paisagem é-lhes alheia. Foram essencialmente grandes na afirmação do Portugal urbano e depois metropolitano no século XIX e no século XX. Um ou outro um pouco mais atrás, mas não muito mais atrás. Singular é que Gonçalo Ribeiro Teles compreendia por dentro o Portugal deste que é Portugal. E o Portugal rural. Mas compreendia ao mesmo tempo o Portugal urbano e metropolitano, no qual viveu boa parte da vida, tentando manter essa simbiose, essa síntese entre os dois Portugais. Umas vezes mais compreendido, outras vezes menos compreendido. Mas mais do que isso, ele é talvez o único pai da pátria contemporâneo que conseguiu fazer a síntese entre a monarquia e a república, sendo monárquico. Ou, se quiserem, para ser menos chocante, entre a monarquia e a democracia. A tradição monárquica era uma tradição essencialmente absolutista, legitimista. Porque nós tivemos, antes de outros países europeus, uma concentração do poder real. Que explica, aliás, a expansão, como ela se deu, a projeção nos oceanos e nos continentes. E que durou até muito tarde. Enquanto tal, enquanto afloramentos em plena monarquia liberal e enquanto tentativas de recuperação em plena república do espírito legitimista, como foi o sidonismo e foi, numa primeira fase, o salazarismo. Ou sonhou poder ser. Ou alguns sonharam por ele poder ser. Mas passou a ser uma raridade, de facto, na transição do século XIX para o século XX, aquilo que era o pensamento monárquico liberal. Passou, mesmo, durante o salazarismo. Gonçalo Ribeiro Teles fez a síntese, antes do tempo, foi precursor, entre a história da monarquia, que ilumina a nossa história, e por isso, em boa hora, a causa real promove este prémio, e em boa hora aqui está o Sr. Dom Duarte, porque devemos o Portugal que somos em 8 séculos de história a essa monarquia, mas cozeu, sintetizou, uniu essa monarquia a um espírito democrático e não apenas liberal. Ele era, aliás, livre como pessoa, mas era essencialmente democrata na visão económica, social, ambiental, ecológica, e não um liberal puro localizado no tempo. E fez essa síntese. Não havia muitos a fazer nas décadas de 50 e de 60. O pensamento monárquico de então andava por outras bandas. Quer o próximo do regime, quer o distante do regime. Tentou o integralismo, tentou outras formas de recuperação da história, não propriamente a síntese entre monarquia e democracia. E por isso ele pôde ser sempre um monárquico admirado e respeitado na República Democrática, mais governante, primeiro subsecretário de Estado e depois ministro na República Democrática, representando um partido constituído no quadro dessa República Democrática. Isto é singular. Olhamos para outros pais da pátria, eles foram republicanos, ponto final, parágrafo. Não se lhes encontra, senão, uma evocação histórica diluída do papel da monarquia noutros tempos. E não se encontra nenhum outro monárquico de entre os pais da pátria da democracia contemporânea no nosso país como Gonçalo Ribeiro Teles, fazendo essa síntese. Isto é singular. Por isso ele conseguia ao mesmo tempo explicar porque é que a paisagem
sendo urbana, não podia esquecer. A realidade estava para além do betão. Eu lembrava-me disso quando ontem, em plena Academia Francesa, estavam a discutir a palavra cidade. E a definição de cidade era baseada no betão, nos edifícios. E eu lembrei do Gonçalo Berdel. Mas isto é um absurdo, como é que é possível? Em 2019, definir-se uma cidade por tudo menos as pessoas, menos a paisagem como realidade cultural multidimensional. Estavam ali vários génios, consabidamente génios, que achavam isso uma evidência. Gonçalo viu tudo isto, desde sempre na sua vida. E por isso alguns, no início, consideravam utópico. Depois passou de utópico a sonhador. Depois de sonhador a determinado, obstinado, teimoso, porfiado. Mas conseguia fazer esta cena. Finalmente, este nosso encontro é um encontro de homenagem a Portugal. Porque estava eu a pensar, não haverá muitas repúblicas que tenham a consideração pela monarquia na sua história e pelo representante histórico da monarquia e pela causa real que apoia a causa monárquica. Na atribuição de um prémio, que é um prémio de todos os portugueses e para todos os portugueses, não haverá muitas como Portugal. Isso não é apenas o facto de sermos, como às vezes se diz, suaves, doces, mais tolerantes, mais compreensivos. Não. Somos mais ricos culturalmente. Sabemos compreender aquilo que é importante na nossa história. Sabemos compreender e admirar aquilo que é importante no nosso passado, mas por isso mesmo no nosso presente e no nosso futuro. E ultrapassamos, portanto, querelas, são querelas que não fazem sentido. Não fazem sentido. E Gonçalo Ribeiro Teles ajudou imenso a essa ultrapassagem. Como ajudou imenso, foi decisivo na afirmação da autonomia da arquitetura paisagista. Como abriu caminho à premiada de hoje, Teresa Anderson. Sempre com a humildade que o caracterizava. E por aqui termino. Não sei por que bulas a minha vida tem-se cruzado com a arquitetura paisagista. Como vos digo, eu um leigo na matéria. E fui convidado para integrar um júri, a certa altura, para a atribuição de um prémio sob a égide dos arquitetos paisagistas. E Gonçalo Ribeiro Teles fazia parte do júri. E havia uma maioria clara para atribuir o prémio, como era evidente a Gonçalo Ribeiro Teles. Mas havia uma hipótese alternativa que respeitava alguém, seu colaborador de muitas décadas, que se encontrava num estado muito grave de saúde, e era porventura a última hipótese de haver a atribuição do prémio a esse eventual galardoado. E Gonçalo Ribeiro Teles pediu a palavra e disse, como é evidente, eu vou sair da sala para não estar numa deliberação de meu. Mas, por um dever de consciência, entendo que deve ser atribuído, não a mim, mas ao nome alternativo. Explicou as razões. E com aquela humildade que o caracterizava, saiu da sala e ficou imediatamente decidido que o prémio era atribuído nesse ano a esse outro nome, e no ano seguinte ficava já a Gonçalo Ribeiro Teles, sem que ele tivesse participado na deliberação. Isto são os seres superiores. Que bom estarmos aqui hoje, neste encontro que é uma festa, a homenagear um ser superior que ainda está connosco, a homenagear as causas todas pelas quais ele se bateu, entre elas a arquitetura paisagista, e a homenagear uma discípula que soube dar nova vida a essa arquitetura paisagista. Posso dizer que me sinto muito feliz como Presidente da República Portuguesa.
Muito bem. Mãezinha, pega o seu casaco. Não vista já.